Boa noite a todos. O deputado ao lado do ministro. Boa noite a todos. Vamos dar início à cerimônia. Cumprimentando as senhoras e senhores presentes, declaro aberta a sessão solene do 187º aniversário da Academia Nacional de Medicina. Convido para compor a mesa diretora dos trabalhos o ex-presidente acadêmico Pietro Novellino e ex-presidente acadêmico Marcos Moraes. À minha direita está o senhor ministro de Estado da Saúde, Dr. Ricardo José Magalhães Bastos. Ainda à direita, deputado Júlio Lopes. E o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luiz Antônio de Souza Teixeira. Convido ainda para fazer parte da mesa o presidente da Academia Brasileira de Ciências, professor Luiz Davidovich. Convido para fazer parte da mesa o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, professor Paulo Gadelha. Temos a presença também na mesa do Dr. Jair Vinícius Ramos da Veiga, diretor de gestão dos hospitais federais. Convido para fazer parte da mesa o professor Jorge Guimarães, presidente da Embrapi. Convido ainda para fazer parte da mesa o benemérito Dr. Pedro Grossi, presidente do Jornal do Brasil. Convido o provedor da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, o juiz Francisco Horta. Convido o Dr. Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Convido o Dr. Sidney Ferreira, diretor do Conselho Federal de Medicina, representando o presidente Carlos Vital. Convido o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Dr. Jorge Darzi. Registro ainda a presença do Dr. Renato Machado Costa, presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Dr. José Ramon Varela Blanco, presidente da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro,
Dr. Nelson Naum, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, representando o presidente, Dr. Pablo Vasco. Ivanildo, consegue uma cadeira para o representante do Conselho Regional de Medicina vir à mesa? Pega na minha sala, por favor. Registra a presença do Dr. José Dias, diretor de multimídia da TV Globo. Registra a presença do Dr. Mauro Pena, presidente da Academia de Medicina de Reabilitação. Registra a presença da doutora Selene Bezerra, do Hospital Federal de Ipanema, diretora. Registra a presença do Dr. Ismar Barbosa, presidente regional da Sociedade Brasileira de Patologia. Registra a presença do Dr. Otto Batista, da Federação Nacional dos Médicos, presidente. Dr. Evandro Tinoco, diretor médico do Hospital Procardíaco. Dr. Leslie Luan, diretor-geral do Hospital dos Servidores do Estado. Doutora Camila Fiorelli, diretora do Hospital Procardíaco. Dr. Sebastião Rodrigues, secretário da SEBRAP. Nosso confrade Rubem Belfort, vice-presidente, representando a Academia Brasileira de Oftalmologia. Nosso querido confrade Gerson Lima da Silva, diretor científico, representando a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Francisco Barbosa Neto, diretor executivo da ABEM. Nosso confrade Oswaldo Moura Brasil, representando o presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Dr. Alcir Chacar, vice-presidente da Federação Brasileira de Academias de Medicina. Dr. Savino Gasparini, vice-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Dr. João César Recio, coordenador de instituições médicas e industriais da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E Dr. José Roberto de Souza, Academia de Medicina de São Paulo, presidente. Muito obrigado a todos pela presença. Registra a presença, não preencheu o papel, nosso benemérito, querido amigo, presidente dos Diários Associados, Maurício de Castilho de Nepe, que eu queria que Ivanildo conseguisse um assento para o nosso benemérito Maurício de Nepe. Convido agora todos para ficarmos de pé e ouvir o hino nacional brasileiro.
vida. Deus e sonhos lindos, campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria mãe, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que sentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula. Mas no futuro e glória no passado. Mas é da justiça clava forte. Geraste o hino, Deus não foge à luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra adorada, entre outras nuvens do Brasil, pátria amada. Os filhos desses sol resplandecem, pátria amada, Brasil. Obrigado. Convido o acadêmico Omar Lupe para ler brevemente as mensagens de congratulações. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, acusamos o recebimento das seguintes correspondências: do senhor presidente da República, Michel Temer, do gabinete do ministro de Estado de Justiça e Cidadania, do senhor ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, do senhor ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, do senhor ministro de Estado de Minas e Energia, senhor Fernando Coelho Filho, do senhor ministro de Estado da Defesa, Raul Jungmann, do almirante de esquadra e chefe-maior do Estado-Maior das Forças Armadas, Ayrton Teixeira Pinho Filho, do secretário de Estado de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Davi Uip, secretário municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, Júnior Perim, senhor Júnior Perim, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, na figura do Dr. Clóvis Francisco Constantino, secretário de Estado de Saúde do Estado de Goiás, Dr. Leonardo Moura Vilela, Secretaria de Estado de Santa Catarina, da Secretaria de Estado de Saúde, Dr. Murilo Ronald Capella, da Ordem dos Advogados do Brasil, do seu presidente, Dr. Felipe Santa Cruz, Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe, da doutora Rosa Amélia Andrade Dantas, do presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, doutora Marta Helena Pimentel, do presidente da Federação Brasileira de Academias de Medicina, doutor José Hamilton Maciel Silva, do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, o doutor Carlos Magno Prete Dalla Piccola, Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, conselheira Tereza Malês, Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, Dr. Antônio Silveiras Bissa, Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, do seu presidente, Dr. Ivan de Araújo Moura Fé, Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão, seu presidente, Dr. Abdon José Murad Neto, do presidente do Bradesco e sócio benemérito da Academia Nacional de Medicina, senhor Lázaro de Melo Brandão, do presidente da Academia Pernambucana de Medicina, acadêmico Gentil Porto, e, por fim, da Academia de Medicina do Estado de São Paulo, professor Dr. José Roberto da Silva Baratella. Muito obrigado, acadêmico Omar Lupe. Convido o ilustre secretário acadêmico Cláudio Cardoso de Castro para ler o relatório das atividades relativas ao ano acadêmico. Muito obrigado, senhor presidente. A Academia Nacional de Medicina completa hoje 187 anos e no último ano passou por uma verdadeira cirurgia plástica, tornando-se mais jovem e atraente para a sociedade. Estudantes de medicina, médicos, profissionais da área de saúde e principalmente para a mídia
com mais de 120 matérias publicadas na imprensa escrita, falada e televisiva. Foram fatores determinantes os temas e a qualidade dos palestrantes que participaram dos simpósios e proferiram as conferências nas sessões da Academia Nacional de Medicina. Elaborou 11 documentos oficiais, posicionando-se junto às autoridades sobre assuntos relacionados à saúde pública e políticas do governo, como, por exemplo, o uso da pílula do câncer, a Emenda Constitucional 18 de 2005 e contra a fusão CAPES e CNPq, com resultados muito positivos. Inovou usando a interatividade com o sistema de perguntas e respostas no polêmico simpósio sobre o direito de morrer e na reunião plenária para alteração do regimento interno, um verdadeiro sucesso. As mudanças realizadas no regimento interno representam um grande avanço, destacando o voto por correspondência para a eleição de membro titular e a abertura imediata da vaga após a morte do acadêmico. Reformulou os prêmios e criou o Prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina, que oferece 3 prêmios, um em cada secção: cirurgia, medicina e ciências aplicadas à medicina. É uma homenagem aos presidentes da Academia Nacional de Medicina. Realizou a primeira videoconferência no simpósio Depressão de Difícil Tratamento, coordenada pelo acadêmico Fábio Chatene, possibilitando aos acadêmicos de São Paulo participarem em tempo real. Foi criada a editora Academia Nacional de Medicina e foram publicados os volumes 182, 183, 184, 185 e 186 dos anais, já sob o selo da nossa editora. A Academia Nacional de Medicina abriu suas portas para as ligas acadêmicas e realizaram encontros e palestras. As ligas acadêmicas de medicina têm a missão de promover o estudo de um tema específico, complementam a formação acadêmica e por meio de atividades que atendem o tripé ensino, pesquisa e extensão. Performance musical no chá acadêmico realizado pelos alunos da Escola de Música da UFRJ. As apresentações alternam violino, harpa e violão. A Academia Nacional de Medicina recebeu o prêmio Otacílio Cunha, maior honraria da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Na ocasião, foi representada pelo acadêmico e ex-presidente Pietro Novellino. Campanha de vacinação contra H1N1 para todos os acadêmicos, cônjuges e funcionários, com apoio da Câmara do Comércio França-Brasil, na figura da sua presidente Claudine Bichard e do Dr. Olivier Brandicourt, do laboratório Sanofi Pasteur. No período foram realizadas 9 reuniões de diretoria, 33 sessões ordinárias, 14 simpósios, 4 oficinas diagnósticas, uma tarde acadêmica, 2 sessões plenárias com o corpo acadêmico, 4 sessões da saudade, homenageando os acadêmicos Ana Lídia Pinho do Amaral, Gilberto Mendes de Oliveira Castro, Júlio Estuda de Moraes e Elcio Adriano. Além das sessões e simpósios, paralelamente foram realizados no auditório Xavier Silveira, no 8º andar. Curso de atualização em medicina, cirurgia e ciências aplicadas, destinado a estudos do 5º e 6º ano, e médicos recém-formados no período de agosto a novembro de 2015, com o objetivo de transmitir conhecimento de elevado valor científico e estimular a relação da Academia Nacional de Medicina com a comunidade médica. 3 jornadas científicas de cirurgia. Foram empossados como membro titular os acadêmicos Carlos Eduardo Brandão de Melo e Marcelo Marcos Morales. Honorário nacional os professores Rosa Rosendal e Oswaldo Ubriaco Lopes. Honorário estrangeiro, professor Bruno von Ristover. Outorgado o título benemérito aos doutores Pedro Gross, senhor presidente do Jornal do Brasil, e Maurício Castilho de Nepe, presidente dos Diários Associados do Rio de Janeiro. A Secretaria-Geral expressa os sinceros agradecimentos aos acadêmicos e muito
que muito contribuíram para o, melhor dizer, movimento de nossas atividades. Muito obrigado. Muito obrigado, estimado acadêmico Cláudio Cardoso de Castro. Convido agora nosso ilustre orador oficial, acadêmico Carlos Antônio Macha Gottschall, para fazer a locução aos acadêmicos falecidos e saudação aos novos acadêmicos. Por favor, acadêmico Gottschall. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Francisco Sampaio. Excelentíssimo senhor Ricardo Barros, muito digno ministro da Saúde. Excelentíssimos ex-presidentes, acadêmico Pietro Novellino e Marcos Moraes. Senhores acadêmicos, diretores, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, demais dignitários presentes, minhas senhoras, meus senhores. 187 anos esta noite. Do alto deste tempo superposto, descortina-se um caminho glorioso. Nele materializa-se o ideal dos 5 visionários que criaram a mais antiga entidade cultural a funcionar continuadamente na América Latina. Passando por todos os estágios e todas as épocas, pode afirmar-se que a medicina brasileira se fez peregrinando a Academia Nacional de Medicina. Determina a tradição, mais que tradição, exaltação de sentimentos, saudar os novos acadêmicos e lembrar os que partiram no período. Ingressar na Academia Nacional de Medicina, a mais alta corte da medicina no nosso país, é a maior honra a que um médico pode aspirar, porque se faz em eleição por pares, sem outro interesse que não o de fazer justiça. É o método mais válido, pois falso líder pode enganar todos, menos os pares. A exigência de só ser admitido com pelo menos 15 anos de formado garante veterania que confere maturidade e prudência à entidade, além de filtrar condutas incompatíveis com seus objetivos. Não é e não deve ser fácil ingressar na Academia Nacional de Medicina. Como muitas vezes ocorre depois de vários chamamentos eleitorais inefetivos, quórums não completados e rejeições a alguns aspirantes, vivemos o júbilo de dizer sejam bem-vindos a 2 novos acadêmicos entre o último aniversário da Academia e este. Carlos Eduardo Brandão de Mello sucede Afonso Berardinelli Tarantino na cadeira número 10, patrono Pedro Francisco da Costa Alvarenga, seção de Medicina. Vosso currículo, irretocável, que tanto valoriza o ingresso nesta academia, pode ser exaltado pontualmente por 35 anos de vida médica e acadêmica, 5 teses, especialização, mestrado, doutorado e 2 de livre docência, todas aprovadas com distinção e louvor, prêmios, menções honrosas, trabalhos publicados e homenagens, o que ressalta a inserção de vosso nome no quadro de excelência da gastroenterologia e hepatologia do nosso país. Marcelo Marcos Morales sucede Gilberto Mendes de Oliveira Castro na cadeira 93, patrono Belisário Augusto Pena, seção de Ciências Aplicadas. Depois de pós-doutorado na Johns Hopkins University School of Medicine, em 2003, exerceu vários cargos universitários de destaques na área de biofísica da UFRJ, principalmente em pós-graduação e diretivos associativos, culminando como presidente eleito da União Internacional de Biofísica para o triênio 2017-2020. Tem cargo de diretor no CNPq. Sua produção científica é intensa, constituída de 118 artigos científicos publicados em revistas internacionais indexadas, além de livros e capítulos de livros. Vossa Senhoria é certamente um ícone na área da pesquisa científica.
Aos que ingressam, é essencial a disponibilidade para exercer esta ou aquela função na academia. Mas mais do que estar acadêmico, é ser acadêmico. Nada supera o ser. Ter ou estar são atributos secundários. Acima de tudo, ser acadêmico é reafirmar condutas modelares consagradas. Não for assim, não seria o plenário a maior força e a maior voz desta casa, superando qualquer personalismo. A verdadeira disponibilidade acadêmica não exalta o próprio eu, mas antes atende a chamamento pelos pares. Não nos leva a pertencer a grupos. Nega alinhamentos automáticos. Não cultiva antagonismos. E usa como templo de ação interesses da comunidade a que pertencemos, e não os pessoais. Unindo continuidade e saudade ao fato de todos servirmos à academia, e quanto mais tempo, melhor. Sobre envelhecer, assim se expressou Jorge Luiz Borges. A velhice, tal é o nome que outros lhe dão, pode ser nosso tempo de ventura. O animal morreu ou quase morreu. Restam o homem e a alma. O maior registro, o registro irreversível, refere-se a 4 homens incomuns que nos deixaram fisicamente neste período, mas cujo exemplo nos acompanhará sempre. O passamento de Gilberto Mendes de Oliveira Castro desfalcou cedo esta academia. Sucedeu em 1995 Eduardo Valente Simões, cadeira 43, patrono Belisário Augusto Pena, seção de Ciências Aplicadas. Doutorou-se pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez pós-doutorado na Columbia University, professor titular e diretor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre outros muitos títulos expressivos, foi professor adjunto do Instituto de Biofísica da UFRJ e professor titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Homem de agradável convívio, sabia separar o rigorismo da pesquisa científica com a descontração de uma boa conversa. Membro das mais importantes associações científicas nacionais e internacionais, dedicou-se intensamente ao ensino, tendo sido chefe de departamento por 4 mandatos, coordenador de pós-graduação, vice-diretor e diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas. Em 1997, tornou-se reitor da Universidade Estácio de Sá. Em 1998, recebeu da Presidência da República o título de Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Faleceu em 5 de agosto de 2015. Elcio Alvarenga ocupou a cadeira 49, sucedendo Antônio Rodrigues de Melo, em 1986, patrono Enjolras Lampré, seção de Medicina. Graduou-se em Medicina pela antiga Universidade do Brasil, atual UFRJ, em 1951. Especializou-se em Neurologia Clínica no Hospital Salpêtrière, onde lecionou Charcot, e concluiu o doutorado em Medicina pela UFRJ em 1974. Atuou principalmente nos seguintes temas: neurologia, demência, esclerose múltipla, Parkinson e neuroóptico-mielite. Foi professor titular emérito de Neurologia da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por 35 anos. No Instituto de Neurologia de Olinda Couto, onde por 10 anos dirigiu a instituição. Implantou nessa universidade a disciplina de Neurologia e a especialização em Neurologia. Sua última atuação foi como professor permanente da pós-graduação dessa universidade. Membro desta academia por 29 anos, a neurologia deve-lhe reconhecimento perene. Faleceu em 29 de agosto de 2015. A figura de Júlio Studart de Moraes me impressionou desde o primeiro encontro. Sucedeu João Peregrino da Rocha Fagundes, em 1981, patrono Érico Marinho da Gama Coelho, seção de Medicina. Franzino e modesto, seu baixo tom de voz parecia feito para não humilhar o interlocutor. Tantas as considerações a emanarem de sua cultura médica, histórica, filosófica. Leitor voraz, tradutor bissexto e observador do ser humano. Oriundo de uma família de médicos, elegeu a clínica seu interesse maior na medicina.
Professor universitário, na melhor acepção da palavra, e apaixonado pela Policlínica Central do Rio de Janeiro, dedicou sua vida a ela, elevando a gastroenterologia, artífice de sua arte médica, nos mais altos patamares universitários, profissionais e sociais. Sem recusar o progresso beneficente, encampou, aspas, a voz que hoje denuncia a transformação do médico em apenas um agente, cuja imprescindibilidade não é a de pensar bem, mas a de acionar máquinas cada vez mais complexas e mais dispendiosas. Fecha aspas. Engrandeceu esta academia vindo às suas sessões, mesmo em cadeira de rodas nos últimos tempos, até 2015, ano de sua morte. Reservado, dele poderia dizer-se como José Bonifácio disse de si: sou melhor do que pareço e sei mais do que mostro. Mãos ao escrever mostrava demais e oferecia as delícias do texto primoroso num estilo machadiano, como se percebe pela leitura de seu Diários de Consultório. O baiano Clementino Fraga Filho, antecessor Valdemar Berardinelli, patrono Manuel Vitorino Pereira, tomou posse da cadeira 19 em 1958, sessão de medicina, engrandecendo-a por 58 anos até 2016, quando deixou este mundo. Sua figura nobre, elegante e cortês, a fala suave e convincente, personificava imagem e espírito do que imaginamos ser um acadêmico, sempre presente na primeira fila das sessões da academia. Também gastroenterologista clínico, abriu caminhos não só na especialidade, mas ainda mais no campo da educação médica. Nesse atributo, deu seu nome a um prestigiado hospital e dedicou sua vida à universidade. Como homem inserido no contexto, publicou os livros Temas de Educação Médica, Ideias e Ideias, a implantação do Hospital Universitário da UFRJ, Testemunhos de uma Vida a Serviço, Memórias Afetivas, Depoimento de um Médico Humanista e Evocações. Como educador médico, foi figura constante no Conselho Federal de Educação por anos e anos, e muitas de suas sugestões vigem até hoje, abordando assuntos, entre outros, como história da educação médica, formação médica, educação permanente, estrutura departamental, ensino de graduação e pós-graduação, reformas curriculares, relação da universidade com hospitais, ensino médico e sociedade, concursos universitários. Ou seja, tudo que pudesse relacionar-se com a educação médica e seus desdobramentos, deixando uma contribuição perene. Na saga perpetrada por esses 4 acadêmicos, revela-se muito do precioso legado com que a Academia Nacional de Medicina tem contemplado a inteligência médica brasileira, tão maltratada em outras áreas, mas, de certa forma, redimida pela excelência da medicina que pratica. A Academia Nacional de Medicina não é uma entidade neutra. Estará sempre ao lado da dignidade e da decência. Infelizmente, o cenário atual do Brasil tem se mostrado antípoda desses ideais. Temos visto a criminosa desconstrução deste país por seita de delinquentes encastelados no poder, repudiados pela imensa maioria da população, mas vergonhosamente agarrados ao espólio, mentindo para os informados, enganando os ignorantes e ameaçando os honestos, com a arrogância e a petulância dos que não reconhecem leis e intimidam os fracos, e com o cinismo que confunde os incautos, mas que, na maioria silenciosa, só fazem fortalecer a convicção da necessária punição a tantos crimes. É claro que tudo isso se reflete sobre a saúde, porque uma sociedade doente gera cidadãos doentes. Precisamos de remédios urgentes. Credibilidade para antagonizar tais comportamentos, a academia obtém selecionando seus membros por rígido padrão de conduta científica, cultural, profissional e ética. 187 anos esta noite. Não é um número redondo, mas sendo o último, torna-se capital,
por testemunhar chegarmos até aqui e apontar a continuidade da jornada. Mais do que do nosso passado, as recordações são a chave do nosso futuro. Mas mais do que viver de júbilo, a academia precisa ser vigilante, interna e externamente, pois, como já afirmou renomado cientista, uma ilha de excelência corre perigo porque a entropia trabalha para igualá-la ao ambiente mediano que a rodeia. Afortunadamente, reportando-nos aos novos acadêmicos e aos acadêmicos falecidos, cujos exemplos continuarão por sempre inspiradores, podemos permanecer serenos, de vez que unir tradição com inovação é e tem sido o caminho trilhado por esta augusta entidade, que faz parte de nossas vidas e que tanto nos oferece e nos orgulha. Muito obrigado. Muito obrigado. Ilustre orador acadêmico Carlos Gottschall, por ter falado em nosso nome. Registro ainda a presença, que não recebi a ficha preenchida, do Dr. Geraldo de Biasi Filho, presidente da Fundação Educacional Rosemar Pimentel e reitor do Centro Universitário Geraldo de Biasi. Agora, em conformidade com o artigo 5 do Regimento Interno da Academia Nacional de Medicina, convido o senhor Ministro de Estado da Saúde, Dr. Ricardo José Magalhães Barros, para receber o diploma de vice-presidente honorário da Academia Nacional de Medicina. Doutor Ricardo Barros, quebrando um pouco o protocolo, se quiser fazer uso da palavra, por favor. Dr. Francisco José Barcelos Sampaio, presidente da Academia Nacional de Medicina, em nome de quem cumprimento a todos os demais acadêmicos e presentes, deputado Júlio Lopes, que me acompanha nesse evento e que é representante desse Estado, destacado representante desse Estado no Congresso Nacional, meu colega deputado federal. Quero saudar também o secretário Luiz Antônio Teixeira Júnior, de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, e assim saudar a todos os companheiros de mesa nessa solenidade. É uma grande honra receber ser companheiro de vocês como vice-presidente dessa academia. Nós assumimos o Ministério da Saúde com a missão de cuidar da gestão dos recursos da saúde, de dar aos senhores médicos e profissionais da saúde as melhores condições de infraestrutura, de insumos e de equipamentos para que possam praticar medicina de qualidade para a nossa gente. É muito importante a cooperação dos senhores, a inteligência da academia, as ações e os conselhos que possamos receber para que a cada dia possamos incorporar com sabedoria as novas tecnologias, as novas drogas que compõem o avanço da medicina e conciliar com os recursos limitados que o orçamento da União impõe em contraponto à universalização da saúde instituída pela nossa Constituição. Então é uma missão para a qual estou entusiasmado. A cada dia que faço interlocução com os senhores médicos, com os nossos servidores da área da saúde, com os conselhos, com as pessoas, prefeitos, governadores, secretários, prestadores de serviço, que executam as ações de saúde, cuja política é definida pelo Ministério, aprendo mais e percebo a grandeza do desafio para o qual
eu, de fato, estou muito motivado, porque percebo que é possível fazer muito mais e melhor com os recursos que temos, informatizando todo o processo de prestação de serviços de saúde, para conhecermos como essas ações são prestadas a cada um dos brasileiros, para termos informações que possam nos permitir gestão e transparência, planejamento, e assim podemos viabilizar este avanço na saúde pública e especialmente também na saúde suplementar, na medida em que todas essas estruturas estão sob nossa coordenação, para que nós possamos avançar num conjunto de ações que permitam a melhora do serviço prestado aos nossos cidadãos na área de saúde. Então, agradeço, senhor presidente, a oportunidade da palavra, quebrando o protocolo, e não quero me delongar, quero fazer aqui uma menção ao nosso vice-governador e governador em exercício Francisco Dornelles, um amigo dileto e meu conselheiro na vida pública, que nesses 5 mandatos de deputado federal que eu exerci e exerço, e como ex-prefeito da minha cidade de Maringá, pude muito aprender, mas na convivência que tive com o seu conterrâneo Francisco Dornelles, né, cidadão mineiro, mas de coração carioca, ele realmente nos ensina muito, e o Júlio Lopes sabe disso, é uma referência na vida pública brasileira que nós pretendemos seguir e que nós pretendemos também que se torne um modelo para a ação dos políticos nesse momento tão conturbado da vida nacional. Então, agradeço a oportunidade de estar falando aos senhores, agradeço a honra de ser seu colega nesse momento, e, em especial, agradeço a Deus a oportunidade que me deu de aceitar o desafio e ocupar essa função que só com orações pode ser bem sucedida, na medida em que é uma missão que não está sob a visão cartesiana da minha profissão de engenheiro civil, mas, né, de uma ação subjetiva que os senhores bem sabem, né, interpretativa, e que depende de muito talento para a identificação de qualquer necessidade, qualquer doença que o cidadão tenha, e que os senhores, com a experiência adquiriram, com o conhecimento que adquiriram, conseguem identificar e tratar, dando vida longa a todos aqueles que, pelas suas mãos competentes, passam. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo Barros. Parabéns pelo título. Convido agora os presidentes acadêmicos Pietro Novelino, presidente acadêmico Marco Moraes, para receber a medalha de presidente da Academia Nacional de Medicina. Convido agora o ilustre acadêmico, querido amigo Ivon Toledo Rodrigues, para receber o diploma de membro emérito da Academia Nacional de Medicina, com todas as prerrogativas de membro titular e com a prerrogativa adicional de dar coro eleitoral em qualquer secção da Academia. Por favor, querido amigo Ivon.
Passo agora a entrega do prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina na área de cirurgia, homenageando o fundador Joaquim Cândido Soares de Meireles. Soares de Meireles nasceu em Sabará, Minas Gerais, em 5 de novembro de 1797 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de julho de 1868. Formou-se em medicina em 1822 na então Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro, atual UFRJ. Foi cirurgião-mor e político. Em 30 de junho de 1829, há exatos 187 anos, juntamente com os médicos Xavier Sigor, Cruz Jobim, Jean-Maurice Febvre e Luiz Vicente de Simoni, fundaram a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, depois a Academia Imperial de Medicina e a atual Academia Nacional de Medicina, da qual foi o primeiro presidente eleito. Foi presidente em vários períodos e, em seu mandato na Regência Feijó, elevou a Sociedade à categoria de Academia Imperial. Convido o presidente acadêmico Pietro Novellino a entregar o diploma aos autores de 2 trabalhos que foram classificados igualmente em primeiro lugar pela Comissão de Avaliação. O primeiro trabalho intitulado A Dosagem da Gonadotrofina Coriônica Humana acima de 20.000 unidades na 4ª semana após esvaziamento uterino por mola hidatiforme constitui indicação para quimioterapia para neoplasia trofoblástica gestacional, de autoria do professor Antônio Rodrigues Braga Neto, da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, a quem convido para receber o seu diploma. A conclusão do trabalho é que as pacientes com mola hidatiforme completa e que cursaram com níveis de de gonadotrofina coriônica humana acima de 20.000 unidades devem ser submetidas imediatamente à quimioterapia pelo elevado risco de cursar com neoplasia gestacional. E isso é um novo paradigma na ginecologia obstetrícia. Parabéns, professor Antônio Braga. Convido ainda o presidente Pietro Novellino para continuar à frente e entregar o certificado ao segundo trabalho premiado, intitulado Estudo Estrutural do Músculo Cremaster em Pacientes Portadores de Testículo Retrátil, de autoria do professor Luciano Alves Favorito, da Unidade do Estado do Rio de Janeiro. A conclusão do trabalho é que os achados confirmam que o testículo retrátil não é uma variante normal, e sim uma anomalia ígneo-escrotal. O músculo cremaster, nessa anomalia, apresentou menor concentração de fibras musculares e nervos quando comparado a pacientes normais, e isso também muda um paradigma na cirurgia infantil e urológica. Passo agora a entrega do prêmio Austrégésilo na área de neurologia, homenageando o acadêmico Antônio Austrégésilo Rodrigues Lima. Antônio Austrégésilo nasceu em Recife, Pernambuco, em 21 de abril de 1876 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 23 de dezembro de 1960. Austrégésilo foi um indivíduo fascinante. Era de origem humilde, negro e portador de gagueira, e apresentava ainda tiques nervosos na infância. Aos 16 anos de idade, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, formando-se em 1899, defendendo a tese Estudo Clínico do Delírio. Foi criador da primeira escola de neurologia do Brasil, tendo sido o primeiro professor da Cátedra de Neurologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi substituído nessa cátedra por Diolindo Couto, depois por Bernardo Couto e atualmente por Sérgio Novis, todos membros titulares da Academia Nacional de Medicina. Foi presidente desta academia durante vários mandatos
e também foi presidente da Academia Brasileira de Letras. É considerado o pai da neurologia brasileira e foi ainda deputado federal por Pernambuco de 1922 a 1930. Foi um dos precursores da psicanálise do Brasil e teve sua carreira muito influenciada por ideias psicanalíticas. Convido o presidente acadêmico Marcos Moraes a entregar o diploma aos autores do trabalho classificado em primeiro lugar, intitulado O Contínuo Subcortical Alocórtex Neocórtex, Dessurgimento dos Neurônios Piramidais Humanos, Implicações Filogenéticas, Morfológicas, Funcionais e Patológicas, de autoria do professor Alberto Razia Filho, a quem convido para receber o diploma em nome dos coautores. Professor Alberto Razia Filho é professor titular da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Parabéns, professor Razia Filho. Rapidamente anunciando os prêmios acadêmicos para 2017, Prêmio Academia Nacional de Medicina na área de cirurgia, Prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina nas 3 áreas, Clínica, Cirurgia e Ciências Aplicadas, e Prêmio Carlos Chagas, concedido ao melhor trabalho elaborado no Brasil relativo a doenças tropicais e infecciosas. Excelentíssimos senhores ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina, Pietro Novellino e Marcos Moraes. Cumprimentando o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Saúde, Dr. Ricardo Barros, cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa que estão em plenária. Senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. Como sabemos, a Academia completa hoje 187 anos de existência e é a instituição científico-cultural mais antiga do país. É uma casa que reverencia a tradição e, portanto, cabem algumas explicações aos não acadêmicos. Foi fundada sob o reinado de Dom Pedro I, em 30 de julho de 29, sob o título Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, por um grupo de médicos, entre os quais já destacamos Cândido Soares de Meirelles, de Simoni, Xavier Sigor, Maurice Fevre e Cruz Jobim. Essa casa mudou de nome 2 vezes, mas seu objetivo mantém-se inalterado, o de contribuir para o estudo, a discussão e desenvolvimento das práticas da medicina, cirurgia, saúde pública e ciências afins, além de servir como órgão de consulta do governo brasileiro sobre questões de saúde e da educação médica. Em 5 de maio de 1835, por decreto da Regência Imperial, foi adotada pelo governo para Instituto Oficial, com o nome de Academia Imperial de Medicina, com a finalidade de responder às perguntas do governo sobre tudo que interessar à saúde pública e contribuir para o desenvolvimento da medicina e ciências correlatas. A primeira sessão após o decreto teve como presidente então o príncipe Dom Pedro II, na ocasião com 9 anos de idade. Naquela época, o Paço Imperial passou a receber as sessões comemorativas da Academia. Com a maioridade de Dom Pedro II, esse se tornou o maior patrono da casa e durante 50 anos frequentou as suas sessões e presidiu todas as solenidades da Academia. A cadeira na qual se sentava existe até hoje perfeitamente conservada no espaço Dom Pedro II, no Salão Nobre. Com enfermidade avançada, em 30 de julho de 1889, Dom Pedro II presidiu pela última vez a sessão de aniversário desta Academia. Com o advento da República, em 21 de novembro de 89, através do decreto do governo provisório, a instituição recebeu seu nome atual de Academia Nacional de Medicina. A Academia é constituída por membros votantes, que são os titulares e os eméritos, que ocupam 100 cadeiras. Possui ainda honorários, correspondentes e beneméritos. Cada cadeira de membro titular possui um patrono, com a finalidade de honrar os grandes nomes da medicina nacional,
Desde sua criação há 187 anos, existiram apenas 661 membros titulares e 54 presidentes, mostrando que o processo é extremamente seletivo. Nesse primeiro ano de administração de nossa diretoria, ampliamos a abertura dessa academia à sociedade médica em geral, através de atividades científicas e culturais de grande impacto, como os simpósios O Direito de Morrer, Ensino Médico, Programa Mais Médicos e Mais Especialistas, Financiamento à Pesquisa e Pós-Graduação, Depressão de Difícil Tratamento, Febre de Verão, Aborto como Problema de Saúde Pública, Síndrome do Zika vírus congênito, Comer compulsivo, Obesidade e outros, apenas para citar alguns mais importantes. A visibilidade da nossa academia tem sido aumentada através de diversos meios de comunicação disponíveis, com mais de 120 matérias na imprensa escrita, televisiva e falada nos últimos 12 meses, graças em grande parte ao auxílio e comprometimento do nosso benemérito Pedro Grossi Júnior, presidente do Jornal do Brasil, advogado, maior conhecedor da classe médica brasileira e quase médico, que não deixa de se preocupar com a academia um dia sequer, segundo os dizeres de importante colunista. Pedro Grossi é o não médico mais bem informado sobre o mundo médico. Agradeço também ao benemérito grande amigo Maurício de Castilho de Nepe, presidente dos Diários Associados, pelo apoio incondicional que tem nos dado na mídia nos últimos 12 meses. Agradecemos ainda ao Jornal o Globo, Super Rádio Tupi, Globo News e Folha de São Paulo, que nos têm nos dado grande espaço na mídia. Temos atraído para a nossa academia estudantes de medicina e de outras especialidades correlatas, bem como médicos e outros especialistas recém-formados, promovendo seminários e discussão sobre grandes temas médicos. Aquilo que a academia tem de mais valioso, além do passado e tradição, é a competência e brilhantismo das acadêmicas e dos acadêmicos. Assim, temos criado condições para que seus membros expressem essa capacidade e suas ideias para a sociedade médica e científica. Nossa diretoria e nossos acadêmicos têm conseguido divulgar bastante temas médicos e, através da ação do nosso confrade Fábio Jatene, aqui presente, conseguimos implantar a videoconferência em tempo real com São Paulo. Tivemos também sessões interativas com a plateia, como no simpósio Direito de Morrer, coordenado pelos acadêmicos Daniel Tabaco e Ricardo Cruz, e no qual a plateia teve a oportunidade de votar em tempo real. Ministramos ainda cursos de atualização para estudantes de 5º e 6º ano de Medicina por iniciativa e coordenação do nosso querido acadêmico Paulo Bus. Fizemos jornadas de cirurgia por iniciativa do acadêmico José Camargo, coordenado por diversos acadêmicos da seção de cirurgia, especialmente o nosso querido Irã Lucas, que tem sido um incansável trabalhador no dia a dia. Bem como tivemos diversas outras atividades em outras esferas e coordenadas por diversos acadêmicos. Levamos a cabo a reforma do regimento interno, iniciada na gestão Pietro Novellino, e foi instituído, após 187 anos, o voto por correspondência para os acadêmicos impossibilitados de comparecer e que foi exercido pela primeira vez na história da academia em 16 de junho próximo passado. Recentemente, ainda por iniciativa do acadêmico Barros Franco, foi firmado e apresento hoje convênio com o importante laboratório Fleury, em todas as suas unidades em todo o Brasil, para atendimento aos acadêmicos e cônjuges a preço de custo, nas pessoas do Dr. Carlos Eduardo Mocelin e doutora Renata Gomes Nunes, a quem agradeço publicamente. Finalmente, temos recuperado nosso acervo, com a grande ajuda do nosso diretor de museu, Zé Luiz Gomes do Amaral, incluindo a importante coleção de óculos, que tivemos a ajuda do nosso acadêmico Rubem Belfort, Oswaldo Moura Brasil. Recuperamos diversos móveis, pinturas, gravuras e esculturas que vão ser objetos de publicação de alguns livros.
Esculturas, objetos e móveis de valor histórico será um livro. Outro trata da coleção de óculos e história de seus personagens. E, finalmente, esse aqui projetado, que trata dos quadros da Academia Nacional de Medicina e sua história, que temos hoje a grande satisfação de lançar nessa festividade e que todos os senhores vão receber ao final da cerimônia, onde apresentamos 32 quadros do nosso acervo, selecionados principalmente pelo valor histórico e artístico dos mesmos, onde nós temos a história dos personagens ou dos locais retratados, a história dos doadores e a história dos pintores. Assim, com a participação de todos os acadêmicos da comunidade científica, comunidade médica e profissionais afins, e junto com os estudantes que hoje frequentam a academia, temos esperança de estar cumprindo a finalidade artístico-cultural, educacional, científica e política de nossa Academia Nacional de Medicina. Me dirijo aos acadêmicos e acadêmicas para agradecer a todos, sem exceção, a colaboração que nossa administração tem recebido e a maneira elegante, ética e cortês com que esse primeiro ano de gestão transcorreu, com participação de todos em prol de um objetivo comum, que é o crescimento da quase bicentenária Academia Nacional de Medicina. Agradecendo ao excelentíssimo ministro de Estado de Saúde, Dr. Ricardo Barros, que agora é nosso vice-presidente honorário, e com quem nossa academia tem excelente relacionamento, agradeço a presença de todas as autoridades, agradeço a presença maciça das senhoras e senhores acadêmicos que nos honram nessa cerimônia, agradeço aos convidados presentes e convido a todos para um coquetel de confraternização em nosso Salão Nobre. Muito obrigado e dou por encerrada a sessão.